E aí, pessoal? Hoje a gente vai se aprofundar num assunto que tá dando o que falar, hein? O Oreshnik, Oreshniki. o novo míssil hipersônico da Rússia. Tá todo mundo de olho e a gente vai analisar as últimas notícias para entender o que tá acontecendo. Seu Oreshniki, né? Não é de hoje que a gente vê essa tensão aumentando, né? Desde o fim do Tratado do INF em 2019, essa corrida armamentista tá ganhando força, né? Pois é, o fim do INE foi um divisor de águas, com certeza. Mas vamos começar do começo, situando o nosso ouvinte. O que é esse Oreshnik? A Rússia liberou umas imagens dele atingindo a Ucrânia. Mas que tipo de ameaça ele realmente representa? Então, o Oreshnik ele é um míssil balístico de médio alcance, né, capaz de atingir alvos entre 3.000 e 5.500 quilômetros de distância. Nossa. Só essa informação já causa preocupação, porque coloca boa parte da Europa, imagina, até a costa oeste dos Estados Unidos em risco, dependendo de onde ele for lançado, claro. A gente já fica imaginando aqui, né? E para piorar, ele é hipersônico. Ou seja, viaja a uma velocidade muito maior que a do som. O que torna a interceptação quase impossível com as tecnologias que a gente tem hoje, né? Me diz uma coisa, essa combinação de alcance e velocidade não coloca o Oreshnik numa categoria à parte em termos de ameaça. Com certeza. É um salto tecnológico significativo. E o que me preocupa é que a Rússia afirma que ele ainda está em fase experimental. Caramba, Ou seja, o que a gente está vendo pode ser só o começo. Imagina o potencial de desenvolvimento dessa arma. é assustador, né? É. E pensar que esse teste aconteceu na Ucrânia em condições reais de combate. Uma fábrica de mísseis em Dnipro foi o alvo, me arrepia só de pensar. O que será que o Putin quer mostrar com essa demonstração de força? Olha, eu acho que a mensagem é clara, né? A Rússia quer mostrar para o mundo que tem uma arma capaz de furar qualquer sistema de defesa. E que está disposta a usá-la. O próprio Putin declarou que o Oreshnik é imparável com o sistema de defesa atuais. Imagina a apreensão da comunidade internacional. Não é à toa que o mundo todo está de olho. E logo depois do teste, o Putin ordenou a produção em massa do Oreshnik. O que você acha que está por trás dessa decisão? Será que ele realmente acredita na superioridade da arma ou é só para intimidar o Ocidente? Olha, é difícil saber a real intenção do Putin, né? Mas a produção em massa do Oreshnik com certeza aumenta essa tensão geopolítica. Pode ser uma demonstração de força, uma forma de pressionar o Ocidente ou uma crença genuína na capacidade do míssil. Só o tempo vai dizer. E tem outro detalhe que me deixou de cabelo em pé. A capacidade do Oreshnik de carregar múltiplas ogivas, tanto convencionais quanto nucleares. Me explica melhor essa questão das ogivas. As múltiplas ogivas, também conhecidas como MEVs, significam que o míssil pode carregar várias bombas. Certo. Cada uma com um alvo diferente. Isso aumenta consideravelmente o poder de destruição. Peraí, cada ogiva com um alvo diferente. Então, um único Oreshnik poderia atingir várias cidades ao mesmo tempo. Exatamente. Isso é apavorante. É uma demonstração clara do poder dessa tecnologia. E a gente viu no vídeo do teste pelo menos 6 clarões distintos, o que sugere, né, que pelo menos 6 ogivas foram usadas. Meu Deus. 6 ogivas num único míssil. Quais as implicações disso? A gente pode estar falando de um novo patamar na corrida armamentista. Com certeza. A introdução de MIVs em um míssil hipersônico como o Oreshnik muda tudo. E como fica a questão da defesa? É possível interceptar um míssil com essa capacidade? A interceptação de um míssil hipersônico com uma MIVs é um desafio enorme, se não impossível com a tecnologia que a gente tem hoje. Imagina tentar interceptar 6 ogivas, cada uma indo para um alvo diferente, a velocidades hipersônicas. É como tentar pegar 6 balas no ar, no escuro, com as mãos. Realmente. A gente entendeu que o Oreshnik representa uma grande ameaça, mas o que leva a Rússia a investir nesse tipo de arma? Bom, para entender a lógica da Rússia, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Analisar o contexto geopolítico que levou ao fim do Tratado INF, né? Aquele que proibia esse tipo de míssil. Verdade. O colapso do INF em 2019 abriu caminho para essa escalada, né? Mas você acha que esse era o objetivo da Rússia desde o início? Ou será que o Oreshnik é uma resposta à postura do Ocidente? É difícil dizer com certeza, mas o fim do INF criou um vácuo no controle de armas e a Rússia aproveitou essa brecha para desenvolver o Oreshnik. A gente terminou a primeira parte falando sobre o fim do Tratado do INF e como esse evento abriu caminho para a corrida armamentista, né, que culminou no desenvolvimento do Oreshnik. Mas a história não termina por aí. A grande pergunta é como o Ocidente reagiu a essa nova ameaça da Rússia. É verdade. A gente precisa entender o outro lado da moeda. Afinal, os Estados Unidos e seus aliados não ficaram de braços cruzados vendo a Rússia desenvolver uma arma tão poderosa, né? Me conta, qual foi a resposta do Ocidente ao Oreshnik? Bom, a resposta inicial foi de cautela e preocupação. Os líderes ocidentais condenaram o teste do míssil e pediram para a Rússia voltar, né? Voltar ao diálogo para o controle de armas. Mas, ao mesmo tempo, a gente viu aumento nos investimentos em tecnologias de defesa, principalmente em sistemas antimíssil. Faz sentido, né? Diante de uma ameaça como o Oreshnik,
A primeira reação é se proteger. Mas será que os sistemas de defesa atuais são capazes de interceptar um míssil hipersônico com EMA-IVES? Essa é a grande questão. A tecnologia antimíssil ainda está em desenvolvimento e não há garantias de que ela seja eficaz contra uma arma como o Oreshnik. Ele viaja a uma velocidade muito alta e pode mudar de trajetória durante o voo, o que dificulta a interceptação. Então, basicamente, a gente está numa situação em que a Rússia tem uma arma capaz de curar qualquer sistema de defesa e o Ocidente ainda não tem uma resposta pronta. Em linhas gerais, é isso. Mas o Ocidente não está parado. Os Estados Unidos, por exemplo, estão investindo pesado no desenvolvimento de seus próprios mísseis hipersônicos, além de outras tecnologias de defesa. Ou seja, a corrida armamentista continua, só que agora num patamar tecnológico ainda mais avançado e perigoso. Exatamente. É um ciclo vicioso que parece não ter fim. Um país desenvolve uma nova arma, os outros se sentem ameaçados, investem em armas ainda mais poderosas e por aí vai. E quais as implicações disso para a segurança global? A gente corre o risco de voltar aos tempos da Guerra Fria, com a ameaça constante de um conflito nuclear. A situação atual é preocupante, sem dúvida. O desenvolvimento de armas como o Oreshnik aumenta o risco de um conflito de grandes proporções, com consequências imprevisíveis para o mundo. E qual o papel da comunidade internacional nesse cenário? A ONU ou outras organizações podem fazer alguma coisa para conter essa escalada? A ONU e outras organizações têm um papel fundamental na promoção do diálogo e da cooperação entre as nações. Mas, infelizmente, a gente tem visto um enfraquecimento do multilateralismo nos últimos anos, com o ressurgimento de rivalidades entre as grandes potências. Então a gente está numa situação em que a corrida armamentista está acelerando, as tensões entre as potências estão aumentando e o multilateralismo está enfraquecido. Um cenário bem sombrio, né? Sem dúvida. A situação é complexa e desafiadora. Mas a gente não pode perder a esperança. A história nos mostra que, mesmo em momentos de grande tensão, a humanidade sempre encontrou formas de superar as adversidades e construir um futuro melhor. Verdade. Mas para isso a gente precisa agir. E a primeira ação é se informar, entender o que está em jogo e pressionar nossos líderes para que busquem soluções pacíficas. Concordo. A apatia, a indiferença são tão perigosas quanto as próprias armas. A gente precisa se engajar no debate público, defender o diálogo e a cooperação e exigir dos nossos governantes ações concretas pela paz e segurança global. Falando em ações concretas, o que a comunidade internacional pode fazer para lidar com a ameaça do Oreshnik, especificamente? Existe alguma forma de neutralizar essa arma? Ou pelo menos limitar seu impacto? Olha, existem algumas iniciativas, como o desenvolvimento de sistemas de defesa mais eficazes e a busca por novos acordos de controle de armas. Mas a solução definitiva passa pela diplomacia, pelo diálogo, pela construção de um clima de confiança entre as nações. E enquanto isso não acontece, a gente fica aqui na torcida, né, para que a razão prevaleça. E que a humanidade encontre um caminho para evitar uma nova catástrofe. É isso aí. A esperança é a última que morre, mas a gente não pode ficar só na esperança. Precisamos agir, cada um de nós, para construir um futuro mais seguro e pacífico. A gente já viu como essa nova arma russa funciona, né? Analisou as reações do Ocidente, discutiu o impacto na segurança global. Agora eu queria olhar para frente. Que futuro a gente está construindo com essa corrida armamentista? Quais as consequências a longo prazo do Oreshnik? É a pergunta de $1 milhão, né? Difícil prever o futuro, com certeza, mas a gente pode pensar em alguns cenários. O mais otimista seria voltar com o diálogo entre as potências. Buscar novos acordos, né? De controle de armas, reduzir as tensões. Seria ótimo. Mas, sendo realista, o clima não está muito para isso, né? A guerra na Ucrânia, a desconfiança entre a Rússia e o Ocidente. Esse nacionalismo todo. Parece que a gente está indo para um futuro mais complicado. Você tem razão. O cenário mais provável, infelizmente, é a corrida armamentista continuar. Cada país querendo ter a arma mais poderosa e sofisticada. E o Oreshnik meio que inaugura essa nova era, né, de instabilidade, insegurança. E quais as consequências disso tudo? A gente corre o risco de um conflito nuclear. Ou será que essas armas, por serem tão poderosas, acabam impedindo que um país ataque o outro? Essa é a aposta, né? A lógica da dissuasão nuclear é o medo da retaliação. Se um país sabe que o outro pode responder com a mesma força, ele pensa 2 vezes antes de começar uma guerra. Mas essa lógica ainda funciona com essas armas hipersônicas, com IMIVs. Se um país consegue atracar de surpresa com várias ogivas e destruir o inimigo antes que ele reaja, a dissuasão perde o sentido, né? Totalmente. Com armas como o Oreshnik, a lógica muda completamente. A gente entra num território desconhecido, as regras antigas não valem mais. Aumenta o risco de erros, de acidentes, de uma escalada de violência sem controle. E a ética nisso tudo? A gente está falando de armas com um poder de destruição absurdo, que podem destruir cidades inteiras em minutos. Não, pelo menos a gente está prometendo com fogo. Sem dúvida, a ética é fundamental nesse debate.
O avanço tecnológico não pode ser à custa da humanidade. A gente precisa questionar os limites da ciência, né? Os objetivos dessa corrida armamentista toda. O papel das grandes potências nesse jogo de poder. Mas quem vai fazer essas perguntas? Quem pode mudar o rumo das coisas? A responsabilidade é de todos nós. Cientistas, políticos, líderes religiosos, cidadãos comuns. Cada um tem que fazer a sua parte para construir um futuro mais justo, mais pacífico. A gente precisa pressionar os governantes, exigir o fim da corrida armamentista, defender o diálogo, a cooperação internacional. E a informação, a educação, o debate, e tudo isso também é importante, né? A gente não pode se deixar levar pelo medo, pela propaganda, pela desinformação. Precisamos entender o que está acontecendo. As complexidades da geopolítica. As consequências das nossas escolhas. Com certeza, a ignorância é o maior inimigo da paz. Só com informação de qualidade, com debate crítico, a gente consegue construir um futuro onde a diplomacia vença, onde a cooperação seja mais forte que a rivalidade, onde a vida seja mais importante que qualquer interesse estratégico. É isso aí. Acho que essa é a mensagem principal. O futuro ainda está em aberto e a gente tem o poder de decidir qual caminho seguir. O Oreshnik é um sinal de alerta, um lembrete de que a paz é frágil e a gente precisa lutar por ela. Exatamente. Que a gente use essa crise para aprender, para construir um mundo mais justo, mais seguro, mais humano. E com essa mensagem de esperança, a gente encerra. Espero que vocês tenham aprendido bastante sobre essa nova arma e o impacto dela no futuro. Fiquem ligados e até a próxima.